ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Curva a tua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, mais uma vez na tua presença, Papai querido, eu me coloco para buscar da tua graça, do teu Espírito, que não venha a ser de mim, mas sim sempre do Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. Continua falando, meu Pai, com a tua igreja, assim como o Senhor tem falado, Pai, comigo. Continua falando através dessa palavra, que o Espírito Santo de Deus se manifeste nesta noite, assim como o Senhor já tem se manifestado, porque eu sei que tem vidas aqui que vão sair curadas, libertas, transformadas. Eu creio que tem salvação do Senhor neste lugar. Eu creio, Papai querido, que pessoas que estão com almas, meu Pai, cativo, pessoas que estão com o coração ferido, vai sair liberto em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fique à vontade do nosso meio, para operar da maneira que o Senhor quer, para falar da maneira que o Senhor quer. Não que essa igreja quer ouvir, mas o que o Senhor tem para conosco nessa noite. Nós estamos aqui para ouvir, Senhor, a tua palavra, para sentir, meu Pai, o teu toque nessa noite. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, porque a casa do Senhor, a igreja é do Senhor, o vaso é do Senhor. Toma direção, porque é sempre do Senhor, meu Pai. O Senhor é que manda, o Senhor é que faz, o Senhor é que desfaz. O Senhor trouxe, meu Pai, a quem precisava estar aqui nessa noite. Por isso eu sei que a tua palavra ela não vai sair vazia, porque o Senhor tem falado conosco, que a tua palavra ela não sai vazia. Da maneira que o povo entrou, não vai sair, porque eu sei que o Senhor tem algo a derramar neste lugar. Fique, Espírito Santo de Deus, fique à vontade para curar, fique à vontade para libertar, porque tu falaste comigo, Senhor, nesta madrugada, que o Senhor estava curando, que o Senhor está libertando. Entra na casa, meu Pai espiritual, nessa noite. Entra, Papai querido, onde, meu Pai, o homem não pode entrar. Entra, Espírito Santo de Deus, onde nós não podemos entrar, porque o Senhor, meu Deus, é que pode tudo. O Senhor pode. Para ti nada é impossível. Aplauda Ele, aplauda Ele. Toda honra seja dada ao Senhor. Gente, quando eu cheguei aqui, eu passava com o carro ali com meu esposo, que por sinal está lá atrás o homem mais bonito dessa igreja, mais bonito de São Bernardo. Eu acho muito bom que as varoas não concordam, porque é todinho meu. Amém? E nós passávamos ali, e eu senti a graça, pastor Marcos, aqui nessa igreja, e eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, só o Senhor para dar graça, porque ali o fogo está cheio. Quero agradecer às irmãs Sandra, Regina, obreira Sandra, diaconisa Regina, o Diácono também, que está conosco aqui nessa noite. Amém? Muito bom quando vem o povo conosco, né? A gente se sente mais aconchegado, né? Mais cuidado. Amém, queridos? Olha, queridos, que tema poderoso é esse. Foi algo muito forte, foi uma confirmação tremenda de Deus. Eu falei com a missionária Luciene, há 15 dias atrás, Deus falava muito comigo nesse tema. E eu perguntava para Deus qual era o mistério. Senhor, aonde o Senhor quer me levar para pregar essa palavra? E Deus falava sempre comigo sobre as pisaduras serão saradas. Vinha forte isso no meu coração. E eu tinha isso, eu falava, meu Deus, será que é para me pregar na minha igreja? Só que não era. E foi passando os dias, quando a missionária, eu falei, missionária, qual é o tema? Quando ela falou, eu falei, está ligado no céu. Aleluia! E eu confesso que eu amo esse versículo, por quê?
porque esse tema, esse livro de Isaías, ele fala tudo. O livro do profeta Isaías, ele faz uma abertura dos livros dos profetas maiores. E Isaías, ele é conhecido por causa das profecias messiânicas, profecias messiânicas do Senhor, que Deus colocou, o próprio Deus colocou nos lábios de Isaías, para que ele viesse pregar. Então Isaías, ele pregava muito para as nações, sobre os pecados, e ele falava muito para o povo, sobre a chegada do Messias. E ele também falava tanto, ele era tanto, mas tanto de falar de Jesus, que ele tanto falava, profetizava sobre a volta de Jesus, era tão profunda que ele narrava desde o nascimento até o período eternal da volta milenar de Jesus. Só que aí Deus então resolve aparecer para Isaías. A palavra de Deus fala que no livro de Isaías, capítulo 6, no verso 1, então Deus, ele aparece para Isaías, para que viesse mudar, para Isaías mudar as profecias que eles trouxeram. Então Isaías, a palavra diz no capítulo 6, que ele então tem uma visão do Senhor. E todos já conhecem, sabem muito bem, que a palavra narra que Isaías fala, Deus tem um ponto com ele, aonde ele diz que ele via o Senhor do alto subindo o trono. Amém? A igreja está aí? E o profeta a quem nós chamamos de Isaías, ele viveu no século 8 antes de Cristo, 2 séculos antes do Messias. Então, ele foi uma pessoa real, ele foi uma pessoa que liderou questões concretas, ele foi uma personalidade que veio muito clara para nós, um homem natural como eu e você, mas ele tinha o prazer de pregar sobre Jesus, ele tinha o prazer de falar sobre o Messias, sobre a chegada de Messias. E então o Senhor diz, Isaías, vamos mudar um pouco essa profecia. Não quero mais que você continue falando só na volta de Cristo, mas eu quero que você leve a palavra de cura, de libertação, de transformação. Uma palavra que vai transformar a nação, uma palavra que vai transformar o povo. Eu quero que você fale mais o que é que faz o povo distante de Jesus. Não basta dizer que Jesus vai voltar, não basta dizer que Jesus, ele é hoje, ele é o amanhã, ele é o de sempre, mas tem que dizer o que nós precisamos para estar com Jesus. E não é qualquer um que se achega a Jesus. Olha para essa pessoa, prega comigo, diga para ela, não é qualquer um que vai chegar com Jesus. Não é qualquer um. Aleluia, glória a Deus. Isaías, ele era filho de Amós. Não podemos confundir com Amós, o profeta. Amém? Então, Isaías, ele era filho de Amós. O profeta, ele nascera em Jerusalém. E a palavra diz que ele nasceu no ano 760 a.C. E a palavra diz que Isaías veio ter essa visão no capítulo 6, antes de Cristo, no ano 742. Então isso quer dizer que Isaías, ele tinha aproximadamente 18 anos. Amém, igreja? Amém. Ele tinha aproximadamente 18 anos. Então não tem como o profeta Amós ser pai de Isaías. Então a palavra diz que Deus, ele vem ter encontro com esse Isaías, do qual também fala que ele tivera uma esposa, do qual carinhosamente ele chamava ela de profetisa. Ela está lá no capítulo 8, do verso 3. E mais fora daí não fala mais nada da esposa de Isaías. E também diz que ele tivera 2 filhos. Teve quantos filhos? 2 filhos. E a palavra, digamos que no capítulo 53,
Nós lemos muito bem aqui que o Senhor deu como tema para essa igreja que Jesus, o seu Filho, o único Filho do nosso Deus, do Altíssimo, ele foi entregue na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. Tenho certeza que você já está cansado, digamos assim, de ouvir isso. Mas sempre que nós ouvimos, é sempre bom entender que ele morreu por nossas transgressões, pelos nossos pecados, algo que eu e você deveria pagar. Jesus, ele se colocou no nosso lugar para pagar por nós. Ele poderia muito bem ter rejeitado, só que não. Para começo de conversa, Jesus era um filho obediente. Então Deus Pai, ele olha e diz: eu preciso que você se entregue a sofrimento, a transgressões, a maltratos, a feridas, a dores, a humilhações, a martírio. Tenho certeza que Jesus perguntou somente por quê. E ele diz: por causa dos seus irmãos na terra. Quem de nós que carregaria uma cruz por causa do irmão? Se soubesse o sofrimento que Jesus passou, se soubesse o que iria passar, Jesus então ele se coloca no lugar de pecador sem pecado nenhum. Ele se coloca no lugar de pessoas que não tinham nenhum caráter, pessoas que não tinham nenhuma credibilidade. Ele se coloca nos piores do lugar, sem ter pecado nenhum, iniquidade nenhuma, para morrer na cruz por mim e por você. Mas se fosse só morrer, irmãos, estava bom. Porque o problema não é morrer, o problema é de como a morte vem. Nós sabemos muito bem que Jesus ele foi entregue para morrer, mas ninguém sabia. Eu acredito que nem o próprio Jesus sabia o quanto ele ia sofrer. Por causa de quê? Por causa de mim e por causa de você. E quando nós falamos que Jesus morreu e ele sofreu, eu acredito que cada um de nós temos na nossa mentalidade um filme, uma maneira de pensar, de imaginar, de desenhar, de sonhar como que Jesus morreu. Nós imaginamos e nós pensamos: por causa dessa multidão Jesus morreu para sofrer tanto por mim e por você. Mas quando nós pensamos que Jesus passou tudo aquilo simplesmente por causa de mim, não pensa você que Jesus morreu por causa do teu irmão do lado da direita da esquerda. Pensa você que Jesus passou tudo aquilo que ele passou, aquilo que você sabe e mais um pouquinho do que você não sabe. Jesus morreu por você. Porque quando eu imagino Jesus sofrendo tudo aquilo, eu imagino: mas como Jesus aceitou tudo isso por causa de mim? E ele foi aos pouquinhos para a cruz. E cada passo que ele dava era um sofrimento na carne, era um sofrimento na alma, era doer por dentro, sangrar por dentro. E cada passo que ele dava era um sofrimento. Eu imagino que Jesus pensava: nunca vai ter um fim dessas caminhadas, porque ele tinha que carregar aquela cruz, não podia soltar a cruz. Tinha um lugar até onde ele tinha que chegar com aquela cruz, mas nunca chegava naquele lugar. Sabe por que ele nunca chegava naquele lugar? Porque o sofrimento era tanto, a dor era tanta, e mesmo com dor, ele não poderia largar a cruz. Ele tinha que carregar a cruz. Eu acredito que naquele tempo muitas pessoas olhando e vendo, não sabia que Jesus estava passando tudo aquilo por causa daquele povão que estava vendo, e
alguns que estavam até criticando, outros apedrejando, outros defamando, outros cuspindo. Não imaginar que Jesus passava tudo aquilo para prever daqueles passarem, porque era para mim e para você passar o que Jesus passou. E a palavra diz que ele passou tudo isso. E é interessante que você começa a ler esse capítulo, dá vontade de chorar. Porque você começa a ler e você começa a esmiuçar a cada frase, a cada palavra, a cada sofrimento. Porque me doeu muito quando eu vi aqui, no verso 10, todavia ao Senhor agradou em moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Todavia o Senhor, Deus, Ele se agradou de entregar o seu Filho Jesus, moê-lo, por amor a mim, por amor a você. Deus, Ele se agradou. Mas essa palavra se agradou não é de um pai ruim, que se agradou de ver o filho sofrer na cruz. Deus, Ele se agradou de ver o filho aceitar o sofrimento, a dor, o que ele passou, e não murmurou. Porque a palavra vem dizer que como ovelha muda, ele foi como matadouro, como ovelha muda. Ele foi, ou seja, ele não questionou nem um segundo sequer, ele não perguntou, ele não murmurou, ele não reclamou, e muito menos ele foi arrogante com o Pai. Ele poderia dizer: por quê? Por que está fazendo isso? Por que não põe um pouco, cada um, para sentir um pouco da dor? Mas tem que ser eu para sentir sozinho esse martírio por tanta gente que tem aqui. Porque eu tenho que sofrer sozinho, sentir sozinho. Eu acredito que se fôssemos nós questionávamos e perguntávamos: pastor, fala com Deus, por que não pode dividir um pouco da provação com cada irmão? Por que não pode dividir um pouco da prova com cada um? Por que tem que ser tudo para mim? Por que tem que vir tudo para mim? Sozinha não aguento não. Mas Jesus confiou naquilo que o Pai determinou para ele. Ainda que fosse sofrido, ainda que fosse dorido, ainda que ele olhasse como homem, porque lembrando que ele não foi como espírito, ele foi como homem para a cruz do Calvário. E ainda que ele fosse como homem, ele olhou e disse: ah, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o Pai não respondeu nada. O silêncio do Pai foi para ele entender: não é possível. Mas como assim? Se para o Senhor tudo é possível. Eu leio na minha Bíblia que está no livro de Lucas, capítulo 1, verso 37. Tudo é possível ao que crê. Quem crê mais do que Jesus? Mas não foi possível afastar dele aquela dor, aquele sofrimento. Sabe por quê? Pergunta para mim por quê? Por quê? Porque se o Senhor, se Deus tivesse um pouquinho de compaixão de Jesus, se Deus ali tivesse um pouquinho de misericórdia de Jesus, Ele não dividiria a misericórdia comigo e com você. Deus, Ele teve que fechar o coração para o seu próprio filho, o seu único filho, e dizer: filho, não é possível, vai, faça o que está determinado para que se cumpra a palavra, se entregue, vai. Então ele foi, e a palavra diz no verso 7, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado
levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia. Mas aqui vem o verso que diz assim, no verso 11: mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelas transgressões intercedeu. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Que quantas vezes nós reclamamos com Deus, questionamos a Deus tanta coisa. Nós perguntamos, nós falamos, Senhor, hoje eu não vou para a igreja, não está aí, estou desanimado, eu não posso, olha, estou cansada, estou indo para a igreja, irmão, mas eu não vejo nada acontecendo na minha vida. Eu vou para a igreja, eu não sei que diferença está fazendo na minha vida, pastor. Eu estar na igreja, quando eu antes não estava na igreja. Que diferença? Eu vou te falar qual é a diferença. A diferença é que eu não estou preocupado e você que é salvo, você também não vai se preocupar se você vai se levar para o céu a sua casa, o seu carro, a sua chácara, a sua fazenda, os seus bens. Não, eu estou preocupado com a minha salvação, que quando eu for para o céu, o meu lugar está reservado lá. Quando Jesus voltar, eu estarei lá. Essa é a diferença. A diferença é essa, de seguir Jesus, de fazer parte do banquete, onde está os nossos irmãos Isaac, Abraão, Jacó. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quem quer morar no céu aí? Essa é a diferença. Essa é a diferença de você estar na presença. Jesus, ele sofreu, ele morreu por nós, irmãos. E a palavra diz que ele levou sobre si as nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós fomos livres do pecado. Aleluia! Oh, aleluia! Será que você está preparado para ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Será que você está preparado para começar tudo de novo? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Qual é a enfermidade que te incomoda? Qual é a perturbação que te incomoda? O que aflige a tua alma? Ele já levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades. Sobre a sua vida não tem encantamento, sobre a sua vida não tem maldição, sobre a sua vida não tem pecado que vai te condenar. Seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Não importa o que você era antes, o que fazia antes. O que importa é o que você é hoje nos pés do Senhor Jesus. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não deixa que a enfermidade toma conta do seu psicológico, da sua alma. Não deixa, porque você não é doente. Você não tem nenhum problema de opressão, de depressão. Se liberta dessas cadeias hoje, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, se liberta desse cativeiro hoje. Não deixe o inimigo acusador te apontar, dizer que você não pode, que você não é capaz, porque tem pecado aí, porque tem pecado escondido. Não! Está liberto pelo sangue de Jesus, porque a palavra diz que Ele nos libertou pelo sangue dele, Ele nos libertou.
uma pessoa. Uma certa vez ele cometeu pecado. E por causa desse pecado, ele começou a se distanciar um pouco de Deus, porque ela achava que ele tinha o pecado que estava nele. Ele não se aproximava mais de Deus. Mas quando foi um dia, ele começou a clamar ao Senhor, que é o nosso querido salmista Davi, que fala lá no Salmo 51, quando ele peca com a Betseba. Aí então ele faz o Salmo 51, e a palavra do Senhor diz, no verso 2, ele fala: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Verso 7, purifica-me, Senhor, e ficarei puro. Glória a Deus. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Aleluia. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aleluia. Davi, ele pega, todo mundo conhece esse salmo. Davi pega, porque ele vai, ele comete, quando deve comete seu. Então ele manda matar o esposo Elias, e ele pega. Então ele já se sente distante de Deus, mas ele se arrepende amargamente, como sabe aqui. E aqui a palavra então vai nos ensinar que Davi reconhece o seu pecado. Davi reconhece que está errado. E Davi então apresenta a Deus, pedindo a graça e misericórdia de Deus. E fala com o Senhor: Senhor, purifica-me. Ele está o tempo todo dizendo: purifica-me, 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 me santifica, perdoa os meus pecados, porque eu preciso que o Senhor se achegue com a tua face diante de mim. E ele diz: Senhor, não afasta de mim o teu Espírito, porque eu não sou nada sem a tua presença, eu não sou nada sem a tua graça. Ah, Senhor, transforma-me. E ele fala com Deus no verso 10, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E ele começa a clamar ao Senhor e a apresentar a Deus todas as suas iniquidades. Aleluia. Ele mostra humildade para o Senhor. E ele diz: Senhor, eu pequei. Senhor, eu pequei. Mas ainda tem jeito. Se o Senhor tiver graça e misericórdia de mim, não afasta de mim o teu Espírito. Porque ele reconheceu que sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus, ele não era nada. Sem a presença de Deus, queridos, sem a presença de Deus, irmãs, nós não somos nada. Verdade. Nós não somos capazes de nada. Não fazemos nada. Não adianta querer ser alguma coisa sem você ter Deus na sua vida. Davi, por um momento, achou que ele era o rei, achou que ele era o bonitão, podia pegar todas, podia fazer o que queria porque ele era rei, podia tomar conta do palácio, mandar e desmandar. De repente Deus então mostra para ele quem é que fazia, quem é que falava, quem é que desfazia, quem é que mandava, quem é que dava vida, quem é que matava. Deus então dá uma lição em Davi que todo mundo já conhece, mas ele então olha e vê: mas o que é que eu estou fazendo? Eu não sou nada, porque Deus está se afastando de mim. Não precisou Deus tirar nada material de Davi, mas precisou só um pouquinho Deus se afastar de Davi, para ele sentir e saber que ele não era nada, não tinha nada, não podia nada, não mandava nada, não fazia nada. Ele não tinha família sem Deus,
Deus. Ele não tinha casa sem Deus. Ele não tinha amigos sem Deus. Ele não tinha filhos sem Deus. Ele não tinha governo sem Deus. Ele não era rei sem Deus. Ele não tinha autoridade nenhuma sem Deus. Sem Deus não é nada. Aleluia! 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 Olha para a sua pessoa e diga assim: sem Deus você não é nada. Sem Deus você não é nada. E diga para ele: não faça cara para o coxô, não. Porque Jeová está vendo. Aleluia! A primeira visão de Isaías, o início do seu ministério, aconteceu no templo. Aconteceu onde? No templo. A primeira visão e o início de ministério de Isaías aconteceu no templo. Quem foi que falou para você que não precisa ir no templo? Ah, mas foi um profeta lá na minha casa e falou que Deus tem obra, mas é no templo. Ah, mas foi um profeta lá não sei aonde, encontrei dentro do mercado e profetizou na minha vida que eu tenho chamado, mas é no templo. Ah, mas foi um profeta, eu estava no monte, eu estava no propósito, eu estava orando, eu estava buscando, e ele falou que eu sou do manto, que eu tenho chamado, mas é no templo. Você não vai ser nada se não entrar no templo. Ela pra cá, lá pra aí, e olha pra ele e diga assim: não é de qualquer maneira, não. Não é de qualquer maneira, não. De acordo com sua descrição, ao que parece, ele deveria estar muito próximo do Santo dos Santos. Ou seja, o santuário, no interior do templo. No interior de onde? Do templo. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Por quê? Porque isso indica que ele era ou profeta ou sacerdote. Porque ele estava próximo do Santo dos Santos, só se aproximava do templo, do Santo dos Santos, ou quem era sacerdote ou quem era profeta. Então olha mais uma vez e diz: não está vendo que não é de qualquer jeito? E tem gente que já quer chegar chegando e diz: eu não vou ficar ali não, que não me deram oportunidade. Eu não vou não, eu fiquei muito tempo, esperei, mas ninguém me chamou para nada, não me chamou para isso, não me chamou para aquilo. Ai, 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 ai. É dentro do templo, é buscando no templo, é estar em comunhão com o templo, é conhecendo o templo, é conhecendo o templo. Olha para cá. E não é só você conhecer o templo, é o dono do templo conhecer o templo que é dentro de você. O Espírito Santo de Deus está na casa que eu não sabia. O Espírito Santo de Deus está na casa. Acredita quem quiser. O Espírito Santo de Deus está na casa. E ele pergunta para mim e para você que como é que está o templo? Como é que está o templo? O dono do templo quer saber como está o templo. Está cuidando do templo. Você nunca ouviu falar que nós somos o templo de Deus? Meu Senhor. Como que está o teu templo? Olha aqui por mim. Faz isso aqui por mim. Cuidado. Vê como está o templo. Vê quem é o templo que está ponhando a mão a ele.
Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Então, a primeira visão que Deus dá para Isaías é dentro do templo. E a primeira visão que Deus dera para ele está aqui no capítulo 6, no livro de Isaías, capítulo 6. E ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime. Aleluia. Ele diz que viu. Isaías viu o Senhor. Então Deus aparece para ele em uma visão. Então Deus, lá no capítulo 53, ele fala sobre a vinda de Cristo. Ele fala sobre Messias. Então Deus fala: ô Isaías, vamos dar essa profecia aí. Eu quero você agora, olha, em outra fiação, em outra mão. Vai me dar um mistério aí. Aleluia. Tem gente que já está entendendo. Muita visão, querido, muita visão. Está muito na mesmice. Eu estou sentindo a graça de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus missionário. Muita visão. Deus está dando coisa nova para essa igreja. Deus está dando coisa nova. Por esses dias teve gente que falou assim: eu vou fazer diferente. Aí teve gente que falou assim: para com isso, vão dizer que você quer se aparecer. Não. Pode continuar, porque Deus está querendo mudar a visão. Pode continuar, porque Deus está dizendo: eu tenho coisa nova, mas também quero coisa nova. Fica dando coisa velha para Deus, não. Deus. Aleluia. E Deus então, aí ele fala que ele vê os serafins. E a palavra então diz que, no verso 4, e os umbrais da porta se moveram com a voz do que exclamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim que sou, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios puros e habito no meio de pessoas impuras. Meu Deus. Aleluia. Mas se o profeta Isaías falou isso, nós pedimos tanto para sentir a presença de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus. E aí, pastor Gerson, Isaías, que Deus usa ele, pega ele, fala para ele que é para ele pregar, proclamar sobre a obra de Messias. E aí depois Deus fala com Isaías, dizendo: Isaías, vem cá, tem coisa nova para você. Então Deus toma Isaías como o profeta, o sacerdote. E ele então diz que chega em Isaías para mudar a visão de Isaías. Isaías, sabendo que é Deus, ainda fala, quando Deus aparece para ele, ele vê aquela glória, aleluia, o templo enche de fumaça, ele vê a glória de Deus, então ele treme e teme, e ele diz: ai de mim, eu vou morrer. Meu Deus. Aí ele pergunta: por quê? Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de gente impura. Meu Deus. Quem sou eu para ver a glória de Deus? Isaías olha aquela presença de Deus, pastor Marcos, e ele se sente pequeno, ele se sente uma pessoa distante de Deus, espiritualmente falando. Quando ele vê a glória de Deus, ele acha que ele é incapaz, que ele ainda não está preparado espiritualmente o suficiente
glória estava ali. Então ele clama. E lembrando que antes ele viu os serafins assentados sobre o trono do Senhor. Então ele teve essa visão dos serafins. Então ele olha ali, vê os serafins, e de repente ele vê a glória de Deus. Aí ele começa então a temer, dizer: quem sou eu para te ver, para ter o privilégio de ver eu vou morrer? E ele então fica com medo. Mas então, queridos, para quem não sabe, os serafins, olha, presta atenção aqui. Os serafins, eles têm uma posição de adorador. Eles estão lá. Ele fica em especial a serviço do Todo-Poderoso. Essa é a função dos serafins. E ele está lá a serviço do Todo-Poderoso, somente para adorar. E a palavra do Senhor diz que os serafins têm 6 asas. Então a palavra diz que 2 ele fica adorando, 2 ele tampa os pés para não mostrar a sua pequenez, e 2 ele tampa os olhos porque ele se acha pequeno demais. Ele acha que ele não é propício para estar vendo a glória de Deus. Mas com 2, a palavra de Deus diz que com 2 pastores ele começa a dizer: Santo, 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 Santo. Ele começa a adorar o Senhor. Era para onde só que eu não sabia, e que você também não sabia, é que quando Isaías ele apresenta a sua iniquidade para Deus, as suas transgressões para Deus, como ele profetizou no capítulo 53, ele levou sobre si as nossas transgressões. Deus, no capítulo 6, chama Isaías e diz: eu vou te dar a nova visão. Então ele vai, ele mostra, ele dá a visão. Só que então ele lembra que ele pregou que o Messias morreu pelas nossas transgressões. Então, no capítulo 6, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, sou cheio de transgressões, tenho pecado, e além de eu ser um homem de lábios impuros, eu habito no meio de gente pura. Ele não sabia é que além do serafim adorar, além do serafim estar a serviço de Deus, Deus estava lá. E Deus permitiu que o serafim saísse um minutinho ali do trono e ocupasse a posição de estar ali, tocando com brasa viva nos lábios de Isaías e dizendo: seja purificado agora, seja transformado agora, seja purificado agora. Tu pode sentir a presença. Aleluia. Então a palavra vai dizer que quando então ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, então veio os serafins. Um dos serafins voou para mim trazendo uma brasa viva e tocou os lábios, e com ela tocou minha boca e disse: eis que com isso eu te toco os seus lábios, e as tuas iniquidades serão tiradas e purificado do teu pecado. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que você pode, você é capaz. Deus vai te usar sim.
tem coisa nova a fazer na tua vida, mas permita ser tocado pelo Espírito de Deus. Aleluia. E então, aleluia, o serafim toca. E quando ele tocou na boca de Isaías, purifica ele das iniquidades e do pecado. Então Isaías, ele já não tinha nada que condenava ele. Ele já se sentia uma pessoa pura, porque o serafim falou para ele: você está livre das suas iniquidades e dos seus pecados. Glória a Deus. Então ele teve paz. Ele se sentiu confiante. Ele se sentiu determinado. E o anjo falou para ele: você é capaz. Agora você está purificado. Você está livre dos seus pecados. Em outras palavras, você agora está apto para fazer o meu querer. Você está apto para tocar aonde eu mandar você tocar. Aleluia. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que nós fazemos o querer de Deus, a vontade de Deus. Quando nós pensamos que tudo pode, que tudo é assim, que não tem problema, o Senhor vem, o Espírito Santo vem, e Ele te incomoda, te perturba, te acusa, e diz: opa, não, assim não pode. Mas quando a gente se humilha como Davi se humilha como Isaías se humilhou e diz, e reconhece os seus erros, reconhece os seus pecados, reconhece que anda com pessoa que não é para andar, está no meio de gente que não é para estar, está em lugar que não é para dar. Na mesma hora que está louvando, está adorando, está cantando outras coisas. Então, quando o serafim chega, meu irmão, aí a gente treme na base. Porque aí a gente vê: ai, Jesus chegou. Ai, pensei que não ia acontecer isso, mas aconteceu. Onde Jeová me cata. É assim que a gente sente. Aleluia! Tem gente que não vai nem na igreja com medo de Deus usar o profeta. Ela praia sou. Ela pra cantora mandaça. Aí Isaías então olha e ele diz: ai, é Deus que está chegando. E agora? Eu estava lá. Estava onde, Isaías? No meio daquele povo que não era para limpar. Ah, mas Deus veio com uma graça, com uma misericórdia e falou: vai lá, serafim. Vai lá, porque eu preciso dele. Ai, se Deus não precisasse de Isaías. Deus precisa de nós, né, gente? Ah, se Deus não precisasse de você. Deus olhou e falou: eu tive um encontro com esse camarada. Vou mudar a visão dele. Ninguém muda o que eu quero mudar. Aí Deus então olha e fala assim: não, volta aqui. É por isso que você estava fazendo tudo a mesmice até hoje, então? Ah, Senhor, entendi. Pois então muda o negócio aí. Ah, Senhor, mas eu não consigo, eu não posso. O que é que precisa para mudar? Porque eu quero diferente. Eu quero diferente. Apresenta a Deus o que precisa para mudar. Porque Deus quer coisa nova. Deus quer estratégia nova. Deus quer algo diferente de você nessa noite. E quando então o serafim toca, ele ouve a voz de Deus dizendo assim: quem enviarei?
Presta atenção. Deus perguntou: quem enviarei? Quem há de ir embora? Então por que às vezes a gente pensa que é Deus que chama? Que é Deus que escolhe? Deus te prepara, Deus te capacita, mas Deus quer disposição. Deus não tem negócio com preguiçoso. Deus não tem negócio com quem é acomodado. Deus não tem negócio com covarde. Deus não tem negócio com gente que fala, que pode do jeito que estás, que vem como estás, que fica como estás. Não! Deus tem negócio com quem diz: eu quero mudança, eu quero que tu tira das lágrimas, eu quero que me tira do meio de pessoa que não é para limpar. Eu quero que transforme o meu caminho, transforme as minhas amizades. Eu quero ter disposição. É bem vazio, é moleza, não tem trabalho nenhum. Vem como estás, fica como estás, faz do jeito que estás, na sua casa, no templo, não. Manda para aqui, eu já vou aqui. Quem há de ir embora? Deus perguntou isso, pastor, né? Deus precisava disso? Não. Minha irmã, se Deus chega e fala assim: tu vai, tu vai. Se Deus quiser, Ele chega de você e fala assim: vai fazer enquanto acabou, não é assim? Mas aí Deus, Ele é tão bondoso, às vezes, Ele é sempre, Ele é bonzinho.